E no tema da aula de hoje a gente vai estar falando sobre tenho dificuldade em memorizar os hinos para tocar na igreja, aprenda como resolver. Essa questão de dificuldade, gente, em saber como conseguir memorizar as cifras, isso tem a ver com estratégia. E algumas pessoas às vezes chegam para mim e falam, professor, a minha memória é péssima, não sou capaz de memorizar os hinos para mim poder estar tocando na igreja. Então não consigo tocar. Ou algumas pessoas falam, professor, eu não sei tocar de ouvido, mas eu até estou tentando decorar um hino, mas eu não estou conseguindo, estou tendo muita dificuldade. Isso é um dos temas que eu mais recebo, uma das perguntas principais que eu recebo aqui no dia a dia de vocês. Então, por isso eu resolvi abordar esse tema de uma forma um pouco mais lógica, e a gente vai utilizar algumas experiências e alguns truques aqui que vai ajudar muito no desenvolvimento de vocês. Vocês vão perceber que é muito mais simples do que parece, mas principalmente você precisa estar utilizando a lógica. E como eu sempre falo para vocês, não tem a ver com dom, e sim tem a ver com estratégia, tem a ver com o método, com a forma que você estuda. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de padronizar tudo que eu estudava. Desde das pestanas, eu sempre, desde o início, sem ter uma grande base musical, eu sempre tentei deixar todas as coisas padronizadas para mim conseguir estar tocando. Então, quando eu comecei a estudar pestana, eu sempre fui curioso de poder entender por que a gente utilizava alguns modelos específicos. Por exemplo, a gente toca esse modelo de Si maior aqui. Mas por que eu toco ele aqui na frente também e a outra nota? Eu sempre tive essa curiosidade. Às vezes eu tocava o acorde de Dó maior aqui e eu falava, mas será que não dá para mim tocar em outro lugar? Ah, se isso aqui é uma pestana fixa, eu posso colocar uma pestana e montar acordes diferentes. Só que eu não sabia de onde vinha essa teoria. Tempos depois eu entendi que existia ferramentas para a gente estudar e eram temas musicais dentro do violão que a gente tinha para poder estar aprendendo. E eu acabei descobrindo por tentar padronizar tudo. E aos poucos também, no campo de batalha, quando eu falo campo de batalha, já tocando na igreja, eu percebi que eu ia ter que aprender a decorar os hinos da forma mais rápida possível. Só que como que eu consigo decorar tão bem as músicas? Para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a decorar um repertório de músicas em 3 dias. Uma banda me contratou para mim poder fazer freelancer e eu tinha que tirar o repertório de mais ou menos umas 30 músicas em apenas 3 dias. O meu amigo me mandou mensagem e falou, ó, você topa tocar com a gente para ajudar, não sei o quê? Eu falei, beleza. Quando que vai ser o evento? Isso era igual hoje, era numa quinta-feira. Aí eles falaram, não, a gente vai tocar, vai ser no próximo sábado. Então eu tinha quinta-feira, que foi quando ele me falou, que era metade do dia, quinta, sexta e sábado para treinar na parte da manhã, porque a gente já ia tocar à tarde. Na verdade, se for contar o todo, eu tive 2 dias apenas para mim poder estar decorando 30 músicas e estar tocando no show. Agora pensa, eu com a memória péssima, como que eu consegui memorizar? E modéstia à parte, eu tenho uma boa memória para música, mas para outra coisa não. E é sobre isso que a gente vai estar falando na nossa aula de hoje. E eu quero passar todos esses truques e ferramentas que eu utilizo para mim conseguir estar tocando os hinos e memorizando para estar tocando na igreja. Para a gente tocar e decorar um hino, existem algumas estratégias, mas eu vou começar do fim para o começo. Eu vou começar das menos lógicas, mas que vai ajudar muito vocês. Muita gente comenta, professor, tô tentando tocar um hino, eu toco ele e não consigo memorizar. Por isso que eu falo da importância de você tocar na igreja. Às vezes você tocando a primeira vez não vai fazer sentido nenhum os acordes. Mas você vai precisar estar repetindo muitas vezes. E qual a melhor forma de você estar repetindo muitos hinos muitas vezes? É tocando na igreja. Porque em casa, às vezes você está estudando um hino hoje, amanhã você está estudando outro hino, depois você está estudando outro hino. Quando você percebe, você tocou muito pouco na sua casa o mesmo hino, você só ficou tocando hinos novos. E esse é um grande problema. Então a gente precisa primeiramente criar repertórios. E a gente só consegue criar repertórios, primeiro, entendendo quais são os principais hinos tocados na nossa igreja. Então vamos supor, você ainda não toca na igreja, ou até você mesmo que já toca na igreja, mas ainda não conseguiu memorizar esses hinos. O que você precisa fazer? Você vai todos os cultos levar seu celular ou um caderninho com uma caneta e vai anotar o nome de todos os hinos que são cantados em cada um dos cultos. Então vamos supor uma média de hinos. Vamos fazer uma tabelinha aqui que vai fazer mais sentido para vocês acompanhar. Vamos supor que você esteja tocando aí na sua igreja e lá na sua igreja você tenha culto 2 vezes na semana. 2 vezes na semana.
E vamos supor que na sua igreja toca em média de uns 6 hinos por cultos. 6 hinos por culto. Vamos supor que seja 3 hinos da harpa e mais 3 hinos avulsos. Avulso que eu falo é de algum cantor, ou o círculo de geração cantor, o grupo dos jovens, por exemplo. Então aqui a gente vai ter em média por semana 6 hinos vezes 2, porque é 2 cultos na semana. Você vai ter em média 12 hinos por semana para poder estar tocando, tá? Então vamos fazer uma média aqui, ó, 12 hinos que você vai ter por semana para poder estar tocando na igreja, anotando, vezes, eu vou colocar em média de 4 meses. Por que 4 meses, professor? Porque normalmente, durante alguns meses, vai começar a repetir esses hinos. Então vamos fazer aqui, ó, 12 vezes 4. Por que 12 vezes 4, professor? Porque 12 vezes 4, porque a gente vai tocar 12 hinos em média por semana. E o mês tem 4 semanas. Então 12 vezes 4, a gente vai ter em média de 48 hinos tocados no mês diferente. Agora vamos fazer em média vezes 3. Por quê? Vamos supor que na sua igreja vai cantar 3 meses hinos completamente diferentes, que é muito raro acontecer isso. Vai dar 144 hinos. Então vamos arredondar para 150 hinos. Vamos supor que na sua igreja toque em média de 150 hinos a cada 3 meses. É o repertório base que tem na sua igreja. O que você vai fazer? Você vai começar a tirar os hinos aleatoriamente? Ah, eu vou tirar qualquer hino. Não. Começa primeiro pelos hinos da harpa cristã. Eu sempre estou batendo nessa tecla porque é muito importante vocês entenderem. Então, metade desses 150 hinos vai ser hinos da harpa cristã. Vamos supor que toque na sua igreja em média de 50 hinos da harpa cristã e outros 100 hinos avulsos, que são cantados entre corinhos evangélicos, entre os hinos que o grupo dos jovens, dos adolescentes, do círculo de geração canta. Começa primeiramente pelos da harpa. Por que pelos da harpa, professor? Porque são hinos atemporais. Eu já comentei aqui algumas vezes com vocês sobre isso. Pelo fato deles serem atemporais, se você levar 1 mês, 2 meses, ou 6 meses, ou 1 ano para tirar esses 50 hinos, eles não vão mudar. Por quê? Vão ser hinos que sempre vai ser tocados aí na sua igreja. Agora, os hinos avulsos, às vezes lançam um hino novo essa semana e daqui 3 meses já parou de cantar. Então não vale a pena você começar por esses hinos avulsos, porque pode ser que você comece a tirar eles, até que você aprende, depois de 3 meses já não está nem tocando mais esses hinos. Então você vai criar uma estratégia de montar o repertório. Durante 3 meses você vai anotar todos os hinos da harpa cristã que são tocados na sua igreja. Anota num caderninho e todos os dias você vai treinar eles. Mas os 50 hinos, professor? Não, porque você não vai já ter 50 hinos nesses 3 meses. Vai demorar 3 meses para você ter acesso a todos esses hinos. Mas no primeira semana vai ser tocado, por exemplo, vamos supor que 6 a 8 hinos. Pega essa sequência de 6 a 8 hinos, pega a cifra deles, estuda e fica repetindo todos os dias. Então, durante uma semana, todos os dias você vai repassar esses 6 hinos. Primeiro, vai te dar uma habilidade técnica muito boa, muito grande. Se você tem, por exemplo, dificuldade de troca de acordes, você vai conseguir ter muito mais velocidade.